E aí, meu povo, eu sou o Matheus Lima, esse é o canal Vício de Livro e no vídeo de hoje eu vou responder a uma tag sobre os meus hábitos de leitura. Bom, gente, como eu já falei, o vídeo de hoje é assim um pouco diferente, porque eu vou responder a primeira tag aqui do canal. E eu admito que eu tava pesquisando nos últimos tempos uma tag que eu achasse assim interessante pra trazer pra vocês. E aí lá no canal do Mediários, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, eu encontrei essa tag e eu achei que seria uma boa oportunidade pra gente começar a conversar sobre os nossos hábitos de leitura. Então eu vou responder a tag, mas eu convido a você também que tá assistindo ao vídeo, fazer esse exercício e refletir um pouco sobre os seus hábitos de leitura. E aí pode comentar aqui embaixo, gravar vídeos também, eu vou adorar saber sobre as suas manias aí na hora de ler. Mas antes de ir diretamente para as perguntas, para não perder o costume, já vou falando que quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa aqui o seu joinha no vídeo, comente, compartilhe, porque assim você vai estar me ajudando a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e, consequentemente, a trazer mais conteúdos para aqui. Bom, vamos lá. Primeira pergunta que tem aqui é quando você lê? Então, geralmente e ultimamente, eu tenho lido mais à noite, justamente por conta do meu trabalho, né, da minha rotina. Eu trabalho durante o dia, então pela manhã e pela tarde eu tô lá no trabalho, e aí obviamente eu não tenho tempo de ler no trabalho, e eu reservo as minhas noites para leitura. Então quando eu chego em casa, geralmente eu tomo um banho, descanso, preparo alguma coisa para comer, e aí pego um livro e vou ler. Então assim, geralmente eu tenho lido mais à noite e aos finais de semana, né? Aos finais de semana eu tenho um tempo maior para poder ler e aí geralmente eu também leio aos finais de semana. Isso quando eu não tenho outra coisa para fazer, né? Quando eu não tenho alguma live ou sei lá, quando não surge algum tipo de programação, eu consigo também ler aos finais de semana. Mas, geralmente é realmente assim à noite que eu tiro ali um tempinho pra poder ler. A segunda pergunta é bem interessante. Você lê somente um livro por vez? E, gente, sim, eu sou o tipo de leitor que só consegue ler um livro por vez. Eu até tenho tentado na verdade, porque atualmente eu tô lendo 2 livros, né, ao mesmo tempo. Mas assim, eu não digo pra vocês que tá sendo a melhor experiência da vida. Porque eu sou o tipo de leitor, o tipo de pessoa que só consegue focar em um livro. Quando eu tô lendo um livro, eu quero me debruçar sobre a história, eu de fato entro naquele mundo, né, que a leitura tá me proporcionando. E aí eu sinto que quando eu leio 2 ao mesmo tempo, eu acabo deixando um em detrimento do outro, acabo gostando, obviamente, mais de um do que de outro. E aí essa experiência de poder ler ao mesmo tempo, pra mim, nunca é tão satisfatória nesse sentido. Eu admiro realmente as pessoas que conseguem fazer isso, queria muito poder fazer isso, até para trazer mais conteúdos aqui pro canal, mas eu realmente sou o tipo de pessoa que se concentra em um livro e que só vai conseguir ler outra coisa assim que terminar aquele que eu tô lendo. Inclusive tem até várias dicas aqui no Booktube de vários booktubers aí falando como ler vários livros ao mesmo tempo. Eu já tentei, já fiz vários desses exercícios e realmente não consigo. Eu sou o tipo de pessoa que lê uma ali por vez e é isso. Vamos para a terceira pergunta então. A terceira pergunta quer saber onde você lê. Geralmente eu leio aqui nesse quarto, né? Esse quarto que tem a estante, esse quarto que eu trabalho aqui. Tem a minha bancada com o meu computador. E aqui do meu lado tem uma cama. Então geralmente ou eu leio nessa cadeira que tem rodinhas e aí eu boto meus pés aqui em cima da cama. Ou eu leio na própria cama ou então no outro quarto. Mas eu leio, me sinto mais confortável lendo aqui nesse quarto, né? Não sei se é o ambiente que proporciona isso, se eu estar entre outros livros, né? Mas eu acho que nesse quarto aqui, que é o quarto onde eu trabalho também, é o meu lugar favorito aqui de casa pra poder ler. Mas também não tenho frescura com isso não, acho que eu consigo ler em qualquer lugar. Até em ônibus, se eu tiver tempo assim, né, pra poder ler, eu acho que eu tô lendo, não tenho isso não. Vamos pra quarta pergunta, e ela quer saber o que você faz primeiro. Lê o filme... Não, não é isso. A quarta pergunta quer saber o que você faz primeiro, lê o livro ou assiste ao filme? E gente, eu sou o tipo de pessoa que defende que a obra literária e o filme, né, a adaptação literária, elas são obras distintas e diferentes. Mas assim, quando existe adaptação fílmica, né, de um livro, eu prefiro ler o livro primeiro. Tanto que eu tô segurando na Netflix para poder não ver alguns filmes, porque eu sei que existem, né, que existem livros. Então assim, eu prefiro ler o livro
Porque eu acho que o livro, ele te proporciona uma experiência mais completa, mas aí é uma coisa muito particular, né? É algo meu, assim. Eu gosto de ler o livro para poder formar as imagens na minha cabeça. Eu acho que quando a gente vai assistir ao filme e depois ler o livro, pelo menos comigo isso acontece. Eu leio pensando naquele ator, pensando naquela atriz, naquele cenário. E assim, eu acho que lendo o livro primeiro, você forma na sua cabeça outras imagens, né? Outros cenários. E eu acho que isso que a leitura proporciona é muito particular, é muito íntimo. Então assim, eu gosto muito de ler primeiro para depois assistir ao filme, mas não condeno quem faz o contrário. Como eu falei, eu acho que são obras distintas, né? São obras de arte distintas, com objetivos distintos, e é isso. Quinta pergunta, polêmica. Qual formato de livro você prefere? Eu prefiro o formato de livro físico, porque eu percebi que eu adoro, não só adoro ler, quanto adoro o objeto físico livro. Eu acho que fica um charme aqui na minha estante, né? Tanto que eu tô me esforçando para poder preencher essa estante o máximo que eu puder. Eu gosto de ter o livro físico, eu gosto do objeto, eu gosto de manipular o livro, eu gosto de poder fazer marcação ali manualmente. Então eu prefiro o formato físico. Embora ultimamente, né, assim, muito recentemente, né, eu descobri o Kindle e eu admito que no Kindle a gente tem várias facilidades. O fato de você poder carregar milhões de livros ali naquele dispositivozinho é assim, incrível, uma tecnologia muito boa. Mas, se for pra escolher, eu prefiro muito mais o livro físico do que o Kindle. Eu gosto de ter o objeto livro. E a respeito de audiobook, eu nunca tive a experiência. Eu nunca nem comecei, na verdade. Mas eu acho, fazendo uma comparação aí, como eu tenho gostado muito de ouvir podcasts, talvez de repente eu vá gostar também da experiência do audiobook. Sexta pergunta, as capas de uma série têm que combinar ou não importam? E assim, como eu falei que prefiro o livro físico, né, que eu gosto do objeto livro, eu acho que uma série, ela deve combinar sim, gente. Eu devo ter alguma coisa de virgem no meu mapa, porque eu gosto dessa coisa de organização. E eu acho que uma série, o mínimo que as editoras podem fazer é capas bonitas que combinem, né, pra ficar bonito também na nossa estante. Então eu acho que as capas de uma série devem sim combinar. Ter o mesmo tamanhinho, ficando ali, sabe? Enfim, deve ser combinadinho sim. Sétima e última questão. Você tem algum hábito exclusivo durante a leitura? E assim, eu não diria que são hábitos exclusivos, eu diria que são manias que eu tenho na hora de ler. Mas eu acho que diversas pessoas fazem isso também. Por exemplo, na hora que eu tô lendo, eu gosto de ouvir música. E aí uma particularidade sobre isso é que eu pesquiso lá no Spotify playlists que eu assim julgo que combinem com aquela história que eu tô lendo. Por exemplo, eu tô lendo ultimamente a Evelyn Hugo. Então eu acho que a Lana Del Rey e as músicas da Lana Del Rey, né, sobre Hollywood, sobre Califórnia, enfim, todo esse ambiente da Lana, eu acho que combina muito com a história. Então a Lana tem me embalado, tem embalado a minha leitura, né, aí com os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Então eu procuro playlists que se assemelhem ali um pouco com a história que eu tô lendo. Eu acho que talvez essa seja uma particularidade minha assim na hora de ler. Mas também gosto de fazer marcação, eu gosto de, sei lá, deixar o ambiente que eu tô, né? Por exemplo, aqui o quarto. Eu não consigo ler nesse quarto se ele estiver bagunçado. Eu gosto de ler nesse quarto com a cama forrada, sem nada em cima da cama. Então eu prezo por um ambiente assim organizado para eu poder ler. Mas acho também que várias pessoas gostam de fazer isso e fazem isso, então eu não diria que são hábitos exclusivos e sim manias que eu tenho na hora de ler. Bom, gente, essa foi a tag, né, dos hábitos de leitura. Então o objetivo é que vocês comentem aqui embaixo quais são... Então o objetivo é que vocês comentem aqui embaixo quais são os seus hábitos de leitura, se eles de repente se aproximam dos meus hábitos ou se eles se distanciam completamente. Digam aí que eu tô assim muito curioso, eu quero realmente saber quais são as suas manias aí na hora de ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostou, deixe seu joinha, curte, comente, compartilhe, mande pros amigos, né? Como eu já falei, porque assim vocês vão me ajudar bastante. Eu adorei responder tag, eu acho inclusive que vou trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, tá bom? Foi uma experiência muito bacana refletir sobre os meus hábitos aí na hora de ler. Então a gente fica por aqui, se encontra e se vê nos próximos vídeos. Um beijo!